Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes ou representadas, boa tarde. É com enorme satisfação que damos início à sessão solene de colação de grau. Baseada no conhecimento científico de seus profissionais, nossa universidade tem se caracterizado, durante este período de enfrentamento da pandemia, por sua postura de liderança na busca da proteção sanitária da comunidade. Seus professores, técnicos e alunos têm atuado firmemente no combate à pandemia e suas produções têm servido como referência à comunidade nacional e internacional. A partir desta premissa, e antes de darmos prosseguimento à cerimônia, informamos que, dentro das normas vigentes na Universidade Federal de Pelotas, de enfrentamento à Covid-19, o uso de máscara continua sendo de uso obrigatório para todos, inclusive para os formandos e os componentes da mesa. Sendo assim, agradecemos a colaboração de todos. Passaremos agora à composição da mesa de honra desta cerimônia. Compõem a mesa as seguintes autoridades: a vice-reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Úrsula Rosa da Silva, o diretor do Centro de Engenharias, professor Bruno Miller Vieira, o diretor do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, professor Marilton Sanchotene de Aguiar, representando a Faculdade de Educação, o coordenador do curso de Pedagogia, Eduardo Arriada, representando o Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, a coordenadora dos cursos de Ciências Sociais, Patrícia Rodrigues Chaves da Cunha. Neste momento, passo a palavra à vice-reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Úrsula da Rosa Silva, para que declare aberta esta sessão solene de colação de grau. Boa tarde a todos e todas. É uma grande felicidade estarmos aqui celebrando mais uma formatura institucional da Universidade Federal de Pelotas. Bem-vindos, bem-vindas aos que estão aqui e aos que nos assistem pelas redes sociais. Declaro aberta essa sessão solene de formatura da Universidade Federal de Pelotas. Neste momento, convido a quem for possível para, em pé, saudarmos a entrada dos formandos. Nobody like you, like you. I know it's super late, but I'm so drunk, trying to pick the pieces up that fell broke. Tell me that you didn't go and lose hope on me. Can somebody help me out? This world is spinning round, can't think straight, and it's all for you. Can you help me through? Nobody like you. Nobody like you.
Convido a todos para, ainda em pé, ouvirmos o hino nacional. Podem ocupar os seus lugares. Passaremos agora a leitura do termo de habilitação dos formandos que colam grau nesta cerimônia. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2022, de ordem da magnífica reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Isabela Fernandes Andrade, e diante das notas finais de aprovação obtidas no decorrer de seus cursos, declaro habilitados a receberem o grau em suas respectivas áreas, por terem sido aprovados em todas as disciplinas de seus referidos cursos, os formandos aqui presentes, os quais são chamados agora a prestar juramento. Convido a formanda Laura Feijó de Souza, do curso de Bacharelado em Ciências Sociais, para, em nome de todos os formandos, prestar o juramento. Juro exercer a minha profissão com dedicação, responsabilidade e respeito às diferenças, exaltando o que aprendi com ética e humanidade, sem descuidar dos direitos e deveres de cidadania. Comprometo-me ainda a lutar permanentemente pelo desenvolvimento das instituições, com base na grandeza e no aprimoramento de homens e mulheres, visando a qualidade de vida no planeta. Assim eu juro. Como representante da Universidade Federal de Pelotas, e em nome da República Federativa do Brasil, eu, Úrsula Rosa da Silva, concedo o grau a que tens direito e segundo os ditames da ética e da lei vigentes no país. Cumprais os deveres de vossa profissão.
neste momento, passaremos a chamada dos formandos para a entrega dos certificados de conclusão de curso. Convido a paraninfa da turma de bacharelado em Ciência da Computação, Larissa Freitas, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Igor de Souza Rosler, filho de Sérgio Elias Barros Rosler e Cláudia de Souza Rosler, natural de Pelotas. Elix Mota Mersenburg, filho de Birajara Mersenburg e Edinamar Mota Mersenburg, natural de Pelotas. Tamires Cardoso Rodrigues, filha de Gildar Porciúncula Rodrigues e Elis Regina Cardoso Rodrigues, natural de Pelotas. Vitor Varholtz de Pinho, filho de Rogério Lemos de Pinho e Ângela Maria Varholtz, natural de Pelotas. Obrigada, professora Larissa. Convido a paraninfa da turma de bacharelado em Ciências Sociais, professora Elaine da Silveira Leite, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Ileia Leitzk Ellert, filha de Arnildo Leitzk e Silma Insilger Leitzk, natural de São Lourenço do Sul.
Laura Feijó de Souza, filha de Marcos Leandro Schneider de Souza e Eliana Feijó de Souza, natural de Pelotas. Luiz Carlos Ferreira Dias, filho de Luiz Dias e Regina Maria Pereira Ferreira, natural de Arroio Grande. Obrigada, professora. Convido a paraninfa da turma de licenciatura em Ciências Sociais, Analisa Zorzi, para que se posicione junto à mesa para a colocação dos chapéus nos formandos. Bárbara Voter Dutra, filha de Márcio Luiz Alves Dutra e Lara Rezende Voter, natural de Pelotas. Jamendo.com. Érica Peters Rodrigues, filha de Eduardo Gonçalves Rodrigues e Kátia Rosane Peters Rodrigues, natural de Pelotas. Jennifer Vendrúsculo, filha de Valdelírio Antônio Vendrúsculo e Arlete Maria Vendrúsculo, natural de Três Passos. Luadine Amorim Porto de Castro, filha de Jerônimo Rios de Ávila e Débora Amorim Porto, natural de Pelotas.
Maitê Santos de Lima, filha de Alexandre Silva de Lima e Cíntia Fernanda Amaral dos Santos, natural de Pelotas. Mariana de Lara Bueno, filha de Milton José Bueno e Neuza de Lara Bueno, natural de Sorocaba, São Paulo. Nicole Vergara da Silva, filha de Carlos Alberto da Silva e Maria Inês Vergara da Silva, natural de Pelotas. Sérgio Luiz Tavares Acosta, filho de Rui Francisco Acosta e Eni Tavares Acosta, natural de Pinheiro Machado. Tainá Cardoso de Oliveira, filha de Alexandro Alves de Oliveira e Rosângela Cardoso de Oliveira, natural de Porto Alegre. Obrigada, professora. Convido a paraninfa da turma de bacharelado em Engenharia Agrícola, professora Cláudia Fernanda Almeida Teixeira Gandra, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu no formando.
Rafael Junqueira Moro, filho de João Osvaldo Moro e Sara Cristina Junqueira de Barros Moro, natural de Mogi das Cruzes. Obrigada, professora Cláudia. Convido para ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária, professor Érico Cunde Correia, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Alessandra Magnus Lazuta, filha de Paulo Carlos Lazuta e Maria Gorete Magnus Lazuta, natural de Porto Alegre. Gabriel Pinheiro Correia, filho de Gelson Inchalsky Correia e Patrícia Helena Pinheiro Correia, natural de Pelotas. Maria Vargas Leão, filha de Edila Vargas Leão, natural de Dom Pedrito. Marta Ferrugem Kaiser, filha de Manuel Augusto Weimar Kaiser e Ariana Ferrugem Kaiser, natural de Pelotas. Rafael Nunes Teixeira, filho de João Carlos Cardoso Teixeira e Débora Nunes Teixeira, natural de Santa Vitória do Palmar.
Obrigada, professor. Convido para a ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Civil, professor Hugo Alexandre Soares Guedes, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Ariadne Marilyn da Silveira, filha de Nelson Batista da Silveira e Maria Rita da Silveira, natural de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bruno Madruga Farias, filho de José Ricardo Perpétua Farias e Rosângela Madruga Farias, natural de Pelotas. João Pedro Almeida Lopes, filho de Sérgio Luiz da Silva Lopes e Jeanine Almeida Lopes, natural de Pelotas. Obrigada, professor Hugo. Convido para a ninfo da turma de bacharelado em Engenharia de Computação, professor Alan Carlos Júnior Rosseto, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu no formando. André Zucchetti Dalla Costa, filho de Luciano Dalla Costa e Rosane Zucchetti Dalla Costa, natural de Nova Bassano. Obrigada, professor. Convido para a ninfo da turma de bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, professor Elmer Alexis Gamboa Penalosa, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu no formando. Ricardo da Silveira dos Santos, filho de Paulo Ricardo Soares dos Santos e Salete Marques da Silveira, natural de Pelotas. Obrigada, professor Elmer. Convido para a ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Eletrônica, professor Matheus Beck Fonseca, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu nos formandos.
Mateus Roberto Albarracin Caselato, filho de Adilson Roberto Caselato e Alba Aurora Albarracin Caselato, natural de Campinas, São Paulo. Tailon André Podewils, filho de Leomar Podewils e Arleia Beatriz Hilsinger Podewils, natural de São Lourenço do Sul. Obrigada, professor Mateus. Convido para ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Geológica, professor Vítor Magalhães Pinto, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu na formanda. Emanuele Soares Cardoso, filha de Deilson Bruno Cardoso e Roselaine Soares Cardoso, natural de Arroio Grande. Obrigada, professor Vítor. Convido a paraninfa da turma de bacharelado em Engenharia Hídrica, professora Edel Cristina Bigliar de Milani, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu no formando. Renan Souza Vidal, filho de Flávio Rodrigues Vidal e Tânia Maria Souza Vidal, natural do Rio de Janeiro. Obrigada, professora Idel. Convido para ninfo da turma de bacharelado em Engenharia Industrial Madeireira, professor Gabriel Valim Cardoso, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. Nicole de Magalhães Monques Branco, filha de Osmir Monques Branco e Carmen Maria da Silva de Magalhães, natural de Pelotas.
Wagner Rodrigues Baú, filho de Arnaldo Carolo Baú e Cleonice Vieira Rodrigues, natural de Pelotas. Obrigada, professor Gabriel. Convido para ninfo da turma de bacharelado em Engenharia de Materiais, professor César Antônio Oropesa Avelaneda, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nas formandas. Bruna Macedo Gonçalves, filha de Solismar Gonçalves e Cleusa Maria Macedo Gonçalves, natural de Pelotas. Karen Lopes Duarte, filha de Cláudio Fernando Duarte e Claudete Valerão Lopes, natural de Pelotas. Suzele Pinho da Costa, filha de Valdir Pereira da Costa e Ana Maria Pinho da Costa, natural de Pelotas. Obrigada, professor. Convido a paraninfa da turma de bacharelado em Engenharia de Produção, professora Aline Soares Pereira, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. André de Vargas Pautz, filho de Eval Pautz e Carmen Terezinha de Vargas Pautz, natural de Cachoeira do Sul. Carlos Vinícius Domenico, filho de Jonathan de Jean Domenico e Angélica Aparecida Marcondes da Silva, natural de Jacareí, São Paulo.
Diego Pardi Ustarros, filho de Carlos Alberto Botelho Ustarros e Gisela Pardi Ustarros, natural de Bagé. Eduardo Gomes Alfen, filho de José Inácio Coelho Alfen e Michele da Silva Gomes, natural de Pelotas. Leon Deverô Borges, filho de Marco Antônio Simões Borges e Maria Sandra Bastos Siqueira, natural de Uberaba, Minas Gerais. Letícia Lucas Fraga da Silva, filha de Nelson Edson Madruga da Silva e Risolete Lucas Fraga da Silva, natural de Pinheiro Machado. Marco Antônio Fonseca da Silva, filho de Marco Antônio Sedon da Silva e Terezinha de Jesus Fonseca da Fonseca, natural de Pelotas. Rodrigo Torres Morales, filho de Vinícius de Oliveira Morales e Rosemary Torres Morales, natural de Pelotas. Obrigada, professora. Convido a paraninfa da turma de Tecnologia em Geoprocessamento, professora Angélica Cirolini, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nos formandos. João Álvaro Soares Fernandes, filho de Velocino Fernandes Sobrinho
e Maristela Soares Fernandes, natural de Santana do Livramento. Wesley da Silva Ferreira, filho de Cláudio Gonçalves Ferreira e Fernanda da Silva Ferreira, natural de Pelotas. Obrigada, professora Angélica. Convido a paraninfa da turma de licenciatura em Pedagogia Vespertino, professora Gilcenira de Alcino Rangel, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação do chapéu na formanda. Milena Farias Martins, filha de Marcos França Martins e Elisa Cavalheiro Farias, natural de Pelotas. Convido a paraninfa da turma de licenciatura em Pedagogia Noturno, professora Heloísa Helena Duval de Azevedo, para que se posicione junto à mesa, a fim de proceder à colocação dos chapéus nas formandas. Ana Ellen Quinteiros, filha de Luísa Alberto Almança Quinteiros e Eliane Pereira Quinteiros, natural de Porto Alegre. Fernanda Vieira dos Santos, filha de Valdemar Marcovich dos Santos, Edna Yolanda Vieira dos Santos, natural de Pelotas.
Juliana de Afonso Oliveira, filha de Odilon Gonzales Oliveira e Nildamar de Afonso Oliveira, natural de Pelotas. Luciana Braz dos Santos, filha de Luiz Carlos Vieira dos Santos e Maria Isabel Braz dos Santos, natural de Pelotas. Luese Miller Miller, filha de João Elias Morales Miller e Silvia Mar Miller, natural de Pelotas. Maiara Cristina Vargas, filha de João Diene Vargas Gonçalves e Sandra Ivana Gomes Vargas, natural de São Paulo. Niceia Silva Mendes, filha de Eurico Gaspar Andrades Mendes e Loiva Rutes da Silva, natural de Pelotas.
Tainá Gonçalves Domingues, filha de Roberto Carlos Domingues e Jurema Gonçalves, natural de Pelotas. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. It's a lover's fight without an alibi. Picked up my innocence without an alibi. Obrigada, professoras. Concedo a palavra à oradora da turma de licenciatura em Ciências Sociais, Mariana de Lara Bueno. Boa noite a todas e a todos. Gostaria primeiramente de cumprimentar a vice-reitora, meus colegas de classe, funcionários, professores, familiares e amigos. Não é segredo para ninguém que estar na faculdade é um processo complexo. E apesar de cada um de nós termos trajetórias distintas, compartilhamos de momentos e sentimentos em comum. Sei que nem todos puderam ter o apoio da família ou das pessoas que amam, seja pela distância ou por razões sentimentais, e isso por si só já preencheria horas a fio do discurso. Mas, para além dos percalços pessoais, a vida dentro da universidade é uma batalha e tanto. Ao longo dos anos, estivemos diante de cortes financeiros da academia, lidamos com a descrença ou até mesmo invalidação da profissão que tantos estimamos poder exercer. Mas, ainda assim, e longe de tentar descrever com exatidão todo o sentimento de todos os formandos, essas dificuldades não chegam perto do prazer que é estarmos aqui, vivos, lutando e dando nossa voz para levarmos adiante tudo aquilo que nos foi ensinado. Entretanto, preciso salientar que essa educação aprendida não é restrita às salas de aula e aos professores. Ela diz respeito às trocas de conhecimento entre colegas, funcionários, um olhar de afeto quando necessário, às discussões, porque sabemos que acontecem, e à eterna luta de compreender que nenhum conhecimento é suficiente. É uma busca constante, insaciável, e que a graduação é apenas o primeiro passo para essa longa caminhada. Nós somos a universidade. Ela pulsa com nossas conquistas e fracassos, e é nela que temos a oportunidade de nos reconhecermos como seres de valor que possuem, sim, um papel importante na sociedade. Independente da área em que atuamos ou iremos atuar, afirmamos um compromisso nobre e nos responsabilizamos pela confiança em nós depositada. Assumimos o risco do incansável combate ao negacionismo científico e assim passaremos à frente o que for ensinado a nós. Dessa forma, ao longo de nossas vidas, poderemos manter acesa em meio às adversidades a eterna chama do aprender e ensinar. Hoje, celebramos alegremente a vitória de podermos desfrutar de todas as possibilidades de uma universidade pública, gratuita e de qualidade que exerce papel fundamental para a ciência brasileira. Por fim, encerro minha fala com uma citação do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Concedo a palavra ao orador da turma de bacharelado em Engenharia de Produção, Marcos Antônio Fonseca. Senhores pais, amigos, familiares e membros da mesa diretora, desejo a todos e todas
uma ótima tarde, início de noite. Queridos formandos, não só do curso de Engenharia de Produção, que eu represento nessa fala de hoje, mas todos os que se encontram nessa cerimônia de colação de grau. Que felicidade estar aqui hoje celebrando a nossa vitória. Começo agradecendo a oportunidade, não só de ter cursado uma graduação em uma universidade pública, mas também de ter o ensejo de celebrar a nossa formatura com uma cerimônia tão linda e inclusiva. Normalmente, teríamos que desembolsar um valor considerável para ter algo próximo a essa cerimônia, porém a UFPEL hoje nos proporciona, de forma gratuita, uma colação de grau desse porte, algo que é o sonho de muitos e que talvez não teríamos condições de desfrutar. O caminho percorrido por todos e todas nós não foi fácil. Mesmo não conhecendo todos os formandos, eu tenho certeza disso. Cada um sabe as dificuldades que passou, os obstáculos que foram superados para estarmos aptos a estar aqui hoje. Posso falar com propriedade, a partir da nossa vivência, enquanto alunos de uma graduação noturna, que os gargalos são inúmeros no trajeto percorrido até aqui. Planejar e controlar a nossa produção de energia para enfrentar o cansaço depois de um dia de trabalho e ainda assistir uma aula até às 10h30 da noite nunca foi fácil. Construir um projeto integrador que englobe tempo para a família, tempo para o trabalho, tempo para a faculdade, tempo para os estudos em casa, tempo para o lazer, pode ser comparado a montar um quebra-cabeça de 5.000 peças no escuro em uma posição incômoda, algo ergonomicamente impossível. Porém, todo esse esforço foi recompensado, e hoje podemos dizer com orgulho que o produto final é a turma de engenheiros de produção. Sim, a engenharia de produtos somos nós, futuros profissionais do mercado de trabalho, que carregamos até aqui muitas gotas de suor, repletas de significado. Essa mecânica sólida, cheia de cálculos, desenhos, circuitos, acionamentos e equações, foi sendo compreendida por nós ao longo desse percurso. E quando achamos que estávamos dominando o processo, entramos em um momento extremamente difícil para o mundo, a pandemia de Covid. Essa gestão de conhecimentos que foram obtidos no decorrer desse período já não era mais tão útil e tiveram que sofrer atualizações. Tanto alunos como professores tiveram que se adaptar nessa nova metodologia, algo que elevou ainda mais o nível de dificuldade e estresse gerados pelo percurso. Como diria o grande estrategista Napoleão Bonaparte, a grande arte é mudar durante a batalha. Ai do general que vai para o combate com um esquema. E assim é a nossa vida, altos e baixos, alegrias e tristezas. Eu, particularmente, não conheço ninguém que a vida seja uma reta, uma constante. A adaptação é algo que tem que ser permanente no nosso cotidiano, tanto no profissional quanto no pessoal. Adaptar-se é uma forma de diminuir o sofrimento oriundo das mudanças, e hoje é a data da nossa adaptação. Adaptação para a tão sonhada e batalhada vida profissional, a qual conquistamos hoje o direito de disputar. E assim eu encerro a minha fala, desejando a todos uma grande capacidade de adaptação, que todos nós nos adaptemos aos nuances da vida e que nós, formandos, obtenhamos muita felicidade e sucesso nessa nova etapa. Uma ótima tarde a todos e todas, muito obrigado pela atenção e viva a turma de Engenharia de Produção! Concedo a palavra à oradora da turma de licenciatura em Pedagogia Noturno, Maiara Cristina Vargas. Boa tarde, caros formandos, reitora, professores e convidados. Espero que todos estejam bem nesta tarde de sábado de um dia tão frio, típico de agosto e de Pelotas.
Hoje é um dia especial para nós formandos, pois esse momento marca o fim de um ciclo lindo que trilhamos para alcançar o tão sonhado diploma. Vale ressaltar que, para chegarmos até aqui, enfrentamos muitos perrengues, como, por exemplo, o ônibus lotado, as moedinhas para o xerox, noites em claros devido à necessidade de conciliar os estudos com as atividades externas. Porém, existem aquelas coisas boas que sempre lembraremos, no caso da pedagogia, com carinho da nossa querida FAI, devido aos professores carinhosos e atenciosos que tivemos durante esses 4 anos e meio, que nos prepararam para sermos igualmente humanos e amorosos com nossos alunos. Sendo assim, muitos pensam que a missão de um educador é apenas ensinar os conteúdos e ou habilidades pressupostos pela BNCC e o DOM. Mas não, para além disso, devemos, além de transmitir conhecimentos, contribuir para a formação crítica dos alunos, com o intuito de que cada criança, jovem e ou adulto saiba reconhecer quando está vivenciando situações de trabalho ou quaisquer outras relações desumanizadas, porque essa é a principal função de um educador, transformar o mundo através da educação, para que este seja um dia justo para cada pessoa que nele habita. Para tanto, no dia de hoje, celebramos a conquista do nosso tão sonhado diploma, ressaltando que cada um de nós vivenciou suas próprias lutas e obstáculos, e, portanto, somos merecedores de estarmos aqui nesse momento. Vale ressaltar ainda que todos nós, formandos aqui presentes, enfrentamos, concomitante ao fim da faculdade, uma pandemia que, infelizmente, trouxe consigo um número elevado de mortes e sequelas irreparáveis. Contudo, nos ensinou a importância dos cuidados mais básicos de higiene, de aproveitar cada momento com nossos pais, amigos e cônjuges, e, principalmente, a pensar no outro, a se cuidar por determinada pessoa, ser de grupo de risco e afins. Certamente levaremos todos esses aprendizados para o novo mundo que se iniciou nesse quase pós-pandemia, porque ainda não acabou. O título de pedagogo nos torna educadores, a profissão mais importante, pois sem saber ler ou escrever, não é possível formar outros profissionais. Meu desejo mais profundo a todos os pedagogos que estão se formando hoje é de que sejamos valorizados por todo o nosso carinho, responsabilidade e amor por ensinar. E aos demais formandos, todo sucesso. Vale ressaltar que uma pequena parcela da população brasileira possui nível superior completo, e esta informação nos convida a refletir sobre os problemas educacionais, estruturais e sociais existentes no Brasil. Lembrando que ainda há tempo de lutar por um mundo melhor, no qual nenhuma criança seja excluída do processo educacional e possa viver esse momento tão importante que estamos vivendo. Para tanto, faz-se necessário agradecer a todos os envolvidos que estiveram conosco durante todos esses anos, nossos familiares, amigos, colegas e professores. Tenho plena certeza de que em cada um de nós ficarão vivas em nossos corações todas as lembranças boas vividas nesses 4 anos e meio, bem como as dificuldades, que nos tornaram mais fortes e capazes de transformar o mundo, através do conhecimento, compreensão e amor. Sendo assim, eu encerro o meu discurso agradecendo a todos pela presença e gratidão por ter nos ouvido e a todos os professores, por, como o colega anterior falou, nos disponibilizar essa formatura tão linda e gratuita, numa faculdade pública, gratuita e de qualidade. Meus sinceros abraços, como diria um professor muito querido, abraços fraternos a todos e sucesso para todos nós.
Neste momento, passo a palavra à vice-reitora da Universidade Federal de Pelotas, professora Úrsula Rosa da Silva, para que faça o encerramento desta sessão solene de colação de grau. Boa tarde a todos e todas. Como eu disse inicialmente, é uma felicidade estarmos aqui, neste momento, podendo celebrar de modo presencial essa colação de grau. Inicialmente, gostaria de saudar os meus colegas que compõem a mesa, professores representantes das suas unidades de coordenadores de curso, professor Bruno, professor Marilto, professora Patrícia, professor Eduardo, nossos professores e professoras homenageados, paraninfos, paraninfas, aqueles familiares, amigos, amigas, amores que estão aqui presentes, acompanharam a trajetória de vocês, queridos formandos, agora todos formados e formadas, novos profissionais da UFPEL. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que após todo esse momento de pandemia que passamos 2 anos e meio, né, com muitas perdas, todos tivemos uma experiência bastante ruim. Um desafio muito grande foi dado à Universidade Federal de Pelotas. Nós estivemos, durante todo esse tempo, trabalhando. A universidade não parou, nós podemos contar com nossos técnicos, professores, terceirizados, estudantes, enfrentando a pandemia, enfrentando esse momento difícil, e a universidade conseguiu. Tivemos aulas, tivemos projetos, atendimento à comunidade, enfrentamento junto à questão da Covid nos hospitais, nas UBSs, ao setor de saúde, todas as unidades estiveram, de alguma forma, contribuindo, colaborando. Então, a todos esses, um grande agradecimento, né? Eu acho que a gratidão, neste momento, é a palavra que deve guiar a nossa vida, e a vida é algo que a gente tem que celebrar todos os dias. Então, essa semana nós tivemos 2 experiências interessantes, né? Ao mesmo tempo que estão iniciando as aulas totalmente presenciais na UFPEL, nós estamos aqui celebrando a saída de vocês num rito de passagem para um novo momento na sua vida profissional. A mesma felicidade de estar aqui presentes, olho no olho, estarmos próximos, ter essa possibilidade de nos encontrarmos, ter a possibilidade de comemorar essa formatura e, ao mesmo tempo, os ingressantes terem a possibilidade de conhecer a UFPEL. Para nós é uma felicidade. Era uma expectativa que nós estávamos tendo durante todo esse tempo de 2 anos e meio, porque a vida na UFPEL se faz com essa presença. Vocês dão o significado para aquilo que para o nosso sentido de existir, que é a formação de pessoas, a formação de profissionais. E nós sabemos que nós estamos num contexto bastante difícil. É um contexto de crise mundial, nacional, mas também temos um contexto em que as universidades públicas estão sendo bastante desvalorizadas. Não apenas pelos cortes, a gente já vem sendo depreciado como professores, como estudantes, como técnicos de um espaço público, que, na verdade, é um espaço que garante muito do desenvolvimento do nosso país. Então, é importante que vocês, agora profissionais, sejam mais uma voz na sociedade, defendendo a universidade pública, que é a universidade para todos, que forma profissionais. Nós formamos mais de 2.000 profissionais por ano, que estão aí para servir o país, para transformar a sociedade, são responsáveis por essa mudança. E nós precisamos garantir e entender que a educação é um investimento, ela é necessária, o país precisa das pessoas que passam por aqui, e nós precisamos garantir esses espaços para os nossos filhos, nossos netos e toda a geração que ainda nem pensa em existir. Nós precisamos garantir que o conhecimento que se faz na universidade pública seja para todas as pessoas. Então, eu conto com vocês nessa luta, aí nos seus espaços, que com certeza estarão com muita qualidade. Com certeza, vocês estão saindo formados por uma universidade de grande qualidade. E prova de que nós não paramos de trabalhar foi um prêmio que recebemos no dia 25 de julho, um reconhecimento do CNPq. Dentre todas as universidades, a UFPEL foi escolhida como destaque em iniciação científica e tecnológica. E isso se deve ao trabalho de vocês, estudantes,
pesquisadores, professores, técnicos, todos aqueles que estão batalhando e não deixaram de fazer as suas pesquisas, não deixaram de produzir, não deixaram de considerar a ciência, o conhecimento e a educação como fundamentais para esse país. Então, foi um grande movimento de persistência, de resistência, e tivemos esse reconhecimento a nível nacional. Então, parabéns a todos e todas vocês que estiveram nesse processo. Eu gostaria de dizer também que essa conquista, né, é de vocês, dos seus pais, dos familiares que estiveram junto, dos professores, dos técnicos, da comunidade UFPEL que esteve junto. Então, esse reconhecimento também da marca UFPEL levem para a sua vida. Sejam éticos, ajam com dignidade, com justiça, defendam a nossa universidade, sejam bons profissionais. Aquilo que a gente faz nesse momento de solenidade, o mais importante de tudo é o juramento de vocês, que estabelece um vínculo de um compromisso de vocês com a universidade e com a sociedade. É o vínculo profissional de seriedade, e vocês têm, e com certeza farão, muito melhor do que nós, essa inserção na comunidade, com a qualidade e a capacidade que cada um de vocês tem. Apostamos em vocês. Por outro lado, um conselho: aproveitem a vida, façam exercícios, cuidem da sua saúde e aproveitem o tempo com seus familiares, com seus amigos, com seus amores, porque a vida passa muito rápido e a gente precisa saber viver profissionalmente e viver pessoalmente também. Parabéns, celebrem muito. Eu, então, considero encerrada essa sessão solene de colação de grau e peço que todos fiquem nos seus lugares até que as pessoas do palco possam descer. Obrigada. The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh, I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Oh, every day that's passing by, wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light, which is making me shine. The smile of yours, I'll never shut again, never wait again. I'll never shut again. What I'm afraid, I'll shut again, never wait again. I'll never shut again. What I'm afraid, I'll shut again, never wait again. I'll never shut again. What I'm afraid, I'll shut again, never wait again. I'll never shut again. What I'm afraid. The touch of yours is what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. I'm gonna try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cold. You're making it harder. Oh, every day that's passing by, wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light, which is making me shine. The smile of yours, I'll never